Fala galera do canal Paparazitando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, famosos que foram brutalmente assassinados. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo qual dessas tragédias você já ouviu falar. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e bora começar. Fernando Almeida Soares. Foi um grande ator brasileiro que se destacou em diversas novelas da TV Globo, incluindo Malhação e Vale Tudo. Ele começou sua carreira quando ainda era criança, em 1980, na novela Olhai os Lírios do Campo, e continuou atuando em outras produções, como Lua Cheia de Amor e Pedra sobre Pedra. Sua última participação na TV foi em A Padroeira, em 2001. A tragédia aconteceu em 4 de abril de 2004, quando Fernando foi assassinado aos 29 anos, em um ponto de ônibus no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu após uma festa de baile funk, onde teria ocorrido um desentendimento com outras pessoas, relacionado a uma briga envolvendo uma mulher. Glauco Vilas Boas. Foi um renomado cartunista e ilustrador brasileiro, conhecido por suas obras marcadas por um humor ácido e observações críticas sobre a vida cotidiana, abordando temas como problemas conjugais, solidão e violência urbana. Ele ficou famoso por seus personagens, como Geraldão e Doi Jorge, e por sua colaboração com a TV Pirata e outras produções da Rede Globo. Além disso, liderava uma igreja Santo Daime em São Paulo e compunha hinos religiosos. Glauco foi morto em 12 de março de 2010, em Osasco, São Paulo, durante um trágico incidente em sua residência. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, um jovem expulso de sua igreja, invadiu a casa e, após um confronto, atirou em Glauco e em seu filho, Raoni, que tentou protegê-lo. Nunes foi preso, mas posteriormente morreu em uma prisão em Goiás em 2016. Décio Sá. Foi um jornalista brasileiro, conhecido por seu trabalho crítico e investigativo. Ele era colunista e blogueiro, atuando principalmente no Maranhão, e era amplamente reconhecido por expor figuras de destaque e temas polêmicos, especialmente relacionados a questões políticas e de corrupção. Décio Sá foi assassinado em 23 de abril de 2012, em um atentado ocorrido na Avenida Litorânea, em São Luís, uma das vias mais movimentadas da cidade. O crime foi executado de forma brutal, com vários tiros, e a violência do caso gerou grande repercussão. A morte de Décio Sá foi considerada um marco na violência contra jornalistas no Brasil e trouxe à tona discussões sobre a segurança da imprensa e a influência de oligarquias políticas na região. Ele trabalhava para o jornal O Estado do Maranhão, um veículo de comunicação de propriedade de uma das famílias mais poderosas do estado, e tinha uma presença forte nas redes sociais e em seu blog, onde frequentemente denunciava práticas de corrupção e outros crimes. Embora as investigações tenham revelado envolvimento de pessoas ligadas a grupos criminosos locais, o caso também gerou especulações sobre a ligação entre a morte e o ambiente político do Maranhão, onde Décio Sá tinha conexões com figuras influentes como a família Sarney, uma das mais tradicionais e duradouras da política brasileira. O que você acha? Marvin Gaye. Famoso cantor e compositor americano da Motown, teve uma carreira marcada por sucessos como Sexual Healing e What's Going On. Sua vida pessoal, no entanto, foi marcada por dificuldades, incluindo abuso de substâncias e tensões familiares intensas. Em 1 de abril de 1984, Gaye foi tragicamente assassinado por seu pai, Marvin Gaye Sr., durante uma briga em sua casa em Los Angeles. O pai, que estava envolvido em uma disputa com a mãe de Marvin, Alberta, disparou um revólver .38 que matou o cantor. A violência aconteceu após uma discussão em que Marvin, em um acesso de raiva, teria agredido o pai, Marvin Gaye Sr. Foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma pena de prisão suspensa e liberdade condicional. Ele morreu em 1998, de pneumonia. Luiz Antônio Martinez Corrêa. Foi um diretor e adaptador teatral renomado, conhecido por suas contribuições significativas ao teatro brasileiro, com projetos aclamados como Teatro Musical Brasileiro e Mahagoni. Ele foi brutalmente assassinado em 23 de dezembro de 1987, em seu apartamento em Ipanema, Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado amarrado e mutilado, com 107 facadas e sinais de estrangulamento. O crime teve características que sugerem intolerância e preconceito devido à sua homossexualidade. Um suspeito
Glaucio Garcia de Arruda, foi preso e condenado a 20 anos de prisão por roubo seguido de morte. Evaldo Cardoso. Foi um conhecido cantor e compositor do gênero brega. Era natural de Maracassumé, no Maranhão. Ele se destacou na cena musical brasileira e foi um dos representantes desse estilo que conquista uma audiência fiel a cada dia. Infelizmente, sua vida foi brutalmente interrompida em 31 de março de 2013, quando foi assassinado em um crime que chocou seus fãs e a comunidade local. As circunstâncias e os detalhes do crime são envoltos em mistério e causaram grande consternação, deixando um legado de lamento entre aqueles que admiravam seu talento e trajetória artística. Cláudio Márcio de Souza Santos, conhecido artisticamente como Speed Freaks, foi um rapper e compositor brasileiro que se destacou no gênero de hip-hop underground. Nascido em Niterói, Rio de Janeiro, em 1973, ele iniciou sua carreira em 1989 e foi membro da dupla Black Alien and Speed. Suas músicas abordavam temas como crime, pobreza e a realidade das ruas brasileiras, o que o fez um pioneiro do rap underground no Brasil. Ele lançou diversos álbuns e colaborações de destaque, mas sua vida foi tragicamente interrompida. Speed Freaks foi encontrado morto em 26 de março de 2010, em São Lourenço, Niterói, com ferimentos de bala. O caso foi tratado como um homicídio duplo, e especula-se que sua morte possa ter sido resultado de um engano, sendo confundido com um policial por traficantes. Tim Lopes. Um renomado jornalista da TV Globo foi brutalmente assassinado em 2002 enquanto investigava atividades de tráfico de drogas em uma favela do Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando em um relatório sobre festas organizadas por traficantes que envolviam drogas e exploração sexual de menores. Durante sua visita à favela de Vila Cruzeiro, Lopes foi capturado e levado para um local onde foi torturado e executado. Seu corpo foi queimado e enterrado em um local secreto. A investigação revelou que a execução foi comandada por Elias Pereira da Silva, conhecido como Crazy Elias, um traficante local. O assassinato de Lopes gerou comoção tanto no Brasil quanto internacionalmente, destacando o risco enfrentado por jornalistas que expõem a violência e a corrupção. Christina Grimmie foi uma cantora e artista em ascensão, conhecida por sua participação no programa The Voice e por sua carreira solo, que incluía hits como Anybody's You. Tragicamente, sua vida foi interrompida em 10 de junho de 2016, durante um encontro com fãs após um show em Orlando, Florida. Kevin James Loibl, um fã obcecado, se aproximou dela enquanto ela assinava autógrafos e, com uma arma em mãos, disparou 3 vezes, uma vez na cabeça e 2 vezes no peito. O irmão de Grimmie, Marcus, tentou conter Loibl, mas o agressor conseguiu se afastar e, antes que alguém pudesse impedi-lo, tirou sua própria vida. Loibl era um homem solitário de 27 anos que se tornou obcecado por Christina. Ele passava horas assistindo aos vídeos dela no YouTube e até alterou sua aparência, passando por cirurgias estéticas, para impressioná-la. Sua intenção era desconhecida, mas muitos acreditam que o motivo do ataque estava ligado a um sentimento de posse que ele criou em sua mente. Ele nunca teve contato direto com a cantora e, após sua morte, a tragédia gerou um grande luto entre fãs e colegas da indústria da música. O caso também levou à tentativa da família de Grimmie de processar as partes envolvidas no evento por negligência, mas a ação foi arquivada por questões legais relacionadas à responsabilidade empresarial. Loalwa Brás. A cantora brasileira conhecida por sua participação no grupo Kaoma e pelo sucesso internacional da música Chorando Se Foi, hino da lambada, foi assassinada em 19 de janeiro de 2017. Ela havia retornado ao Brasil após anos vivendo na Europa e estava administrando uma pousada em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na madrugada do crime, 3 homens invadiram a pousada com a intenção de assaltar. Loalwa tentou impedir o assalto e pediu socorro, mas ela foi levada pelos criminosos em seu próprio carro. O veículo foi encontrado incendiado em um local remoto, com o corpo de Loalwa dentro. As investigações apontaram que ela foi agredida e asfixiada, e os suspeitos confessaram o crime, revelando que o assassinato foi um latrocínio. O caseiro da pousada, Wallace de Paula Vieira, que estava envolvido, foi condenado a 37 anos de prisão, enquanto seus cúmplices também receberam penas significativas.
Rodrigo Neto. Mais conhecido como Netinho, foi um grande guitarrista e compositor brasileiro, integrante da banda de rock Detonautas Rock Club. Ele nasceu em 5 de maio de 1977 no Rio de Janeiro e foi tragicamente morto em 4 de junho de 2006, aos 29 anos. Na noite de sua morte, Rodrigo estava em seu carro com o irmão e a avó, voltando de uma festa. Quando foram abordados por criminosos que tentaram roubar o veículo, ele não reagiu, mas acabou sendo baleado e morreu no local, atingido com 2 tiros. Sua morte gerou grande comoção, com os shows da banda programados para os dias seguintes sendo cancelados como forma de luto. Em homenagem a Rodrigo, Cello, baixista da banda, tatuou a imagem do rosto do músico nas costas, enquanto Tico Santa Cruz, vocalista, fez uma tatuagem com a assinatura de Neto. Edson Caldas Barbosa. Ator brasileiro de 29 anos, foi encontrado morto em fevereiro de 2024, após ter desaparecido no início do mês. Ele trabalhava na novela Gênesis, da TV Record, e também participou do filme O Último Animal, de 2023. Sua morte ocorreu após ser atraído para um encontro sexual em Japere, na Baixada Fluminense, onde foi rendido por criminosos que o forçaram a fazer transferências financeiras antes de ser executado. Edson foi encontrado em um matagal em Seropédica. Os envolvidos no crime usavam um site de troca de casais para atrair vítimas. Um dos criminosos confessou a participação e indicou que também esteve envolvido em outros crimes similares. Ele deixou uma esposa e 2 filhos. Sabotage. Nome artístico de Mauro Mateus dos Santos, foi um rapper e compositor brasileiro nascido em 1973 em São Paulo. Ele cresceu em um ambiente de violência e pobreza na favela do Canão, e teve uma infância marcada por desafios, incluindo a perda de sua mãe e irmãos. Esse contexto o levou a um caminho de envolvimento com atividades criminosas desde jovem, mas também despertou seu talento artístico. Sabotage começou a se destacar na cena musical na década de 1990, participando de cursos de rap e se associando a grupos influentes como o RZO. Seu primeiro álbum, Rap é Compromisso de 2000, foi um marco e mostrou sua habilidade lírica e visão sobre a realidade urbana do Brasil. Sabotage também teve participação no cinema, com papéis em filmes como O Invasor e Carandiru, onde retratou com realismo a dura vida nas prisões brasileiras. Tragicamente, em janeiro de 2003, ele foi assassinado em um tiroteio na Avenida Professor Abraão de Moraes, em São Paulo. A motivação do crime foi especulada como vingança ligada às antigas disputas no tráfico de drogas. Cirlei Menezes da Silva foi acusado e preso anos depois. MC da Leste. Seu nome verdadeiro era Daniel Pellegrini. Foi um famoso cantor e pioneiro da cena funk ostentação em São Paulo, conhecido por suas letras e apresentações marcantes. Ele foi morto em julho de 2013, durante uma performance em Campinas, São Paulo, em um evento gratuito em um complexo habitacional. Durante o show, um tiro disparado de uma casa em construção acertou o peito de Da Leste, atingindo pulmão, estômago e fígado. Um outro tiro, minutos antes, havia raspado sua axila direita, mas ele continuou a apresentação até o impacto fatal. O crime foi registrado por fãs e colaboradores presentes, e as imagens mostraram Da Leste caindo no palco após ser atingido. Apesar de várias gravações, a polícia não conseguiu identificar o responsável. A investigação foi inicialmente encerrada sem respostas definitivas sobre os culpados. Em 2014, o caso foi transferido para a capital, mas em 2016, a investigação foi arquivada pela Secretaria da Segurança Pública. A família do cantor tentou reabrir o caso em 2020, mas infelizmente o pedido foi negado por falta de provas. Almir Shediac. Ele foi um renomado produtor musical, escritor e educador brasileiro, conhecido por sua vasta contribuição à música popular brasileira. Ele foi responsável pela criação de diversos songbooks, que documentaram de forma detalhada a música de artistas como Chico Buarque e Noel Rosa, ajudando a preservar e divulgar o repertório musical brasileiro. Em sua carreira, também foi professor e influenciou muitos músicos proeminentes como Gal Costa, Nara Leão e Tim Maia. Infelizmente, Shediac foi morto em 2003, aos 52 anos, durante um assalto em seu sítio em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
O crime ocorreu quando ele e sua namorada foram sequestrados por 2 assaltantes. Shediac foi morto a tiros após ser forçado a descer do carro, enquanto sua namorada foi libertada em seguida. Os assaltantes foram identificados, e um deles confessou que a morte foi um ato impulsivo, motivado pelo medo de ser reconhecido. Leandro Lo. Em 7 de agosto de 2022, Leandro Lo, renomado campeão de jiu-jitsu e 8 vezes campeão mundial, foi morto em um clube em São Paulo. Durante uma festa no Clube Sírio, ele e seus amigos foram abordados por um homem que fazia gestos ameaçadores com uma garrafa. Lo tentou conter a situação, imobilizando o agressor para evitar um confronto. Após ser ajudado a se levantar, o homem, identificado como um policial militar de 30 anos fora de serviço, sacou uma arma e disparou contra Lo, atingindo-o na cabeça. Mesmo após o tiro, o suspeito ainda deu chutes em Lo, que foi levado ao hospital, mas faleceu horas depois. Ele foi declarado morto cerebralmente. O suspeito se entregou às autoridades após fugir do local e está preso desde então. O caso gerou grande comoção e protestos, especialmente pela forma como o agressor, Henrique Otávio Oliveira Veloso, um oficial da Polícia Militar, continuou recebendo seu salário enquanto aguardava julgamento. Tuca Almeida. Um jovem de 15 anos, conhecido por sua participação na edição de 2018 do programa The Voice Kids do Brasil, foi tragicamente assassinado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. No programa, ele interpretou a música Price Tag, de Jesse Jota, nas audições às cegas, mas não teve a chance de ser escolhido por nenhum dos jurados. O assassinato ocorreu quando 6 homens encapuzados invadiram um local comercial onde Tuca estava e dispararam cerca de 15 tiros. Segundo relatos, a intenção dos criminosos era procurar pelo cunhado de Tuca, que estava presente no local e conseguiu fugir. O cunhado era um presidiário em regime aberto. A polícia continua com a investigação para identificar e prender os responsáveis. E aí, galera, qual dessas histórias mais te deixou sem palavras? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Vou deixar aqui para você assistir.